Olá, meninas, tudo bem? Meu nome é Elisama e eu tenho, nos últimos tempos, nos últimos anos, eu tenho me dedicado a ler alguns livros sobre mulheres, alguns livros que nos ensinam a viver como mulher, a aprender como mulher, a nos aceitar como mulheres e principalmente como mulheres de Deus. E eu tenho dedicado a ler alguns livros que falam sobre essa mulher que a Bíblia nos ensina, né? Qual seria a mulher que Deus espera que nós sejamos? Qual é o tipo de mulher que Deus espera de nós, que o Espírito Santo quer operar e deseja operar? Que tipo de mulher que pode ser cheia do Espírito Santo? Então, como eu trabalho com o Ministério de Mulheres, eu tenho pensado muito e escolhido alguns livros, ido nas livrarias e pensado em outros livros e pedido indicações de livros bons, livros que falem sobre a mulher e livros que valham a pena, né? Então, a partir desses dias, eu comecei a pensar em fazer assim, uma síntese através de vídeos, os livros que eu tenho lido, talvez você se interesse também em lê-los. E essa é a minha primeira síntese. E eu recebi um livro que não é meu. Esse livro é emprestado de uma amiga. E eu vou comprar esse livro. É o livro da Janice Coelho. Eu queria ser uma mulher assim. É um livro pequeno, olhando assim. Ele tem 67 páginas. Deixa eu conferir aqui, mas é 67 páginas. E ele 70 páginas, né? E é um livro que ele fala sobre essa temática. Eu queria ser uma mulher assim, e ele traz assim de uma forma bem simples de se falar, é um livro acessível para entendimento, né? Porque às vezes a gente compra um livro, eu já comprei um livro esses dias que eu estava lendo, que é um livro de difícil linguagem, a gente às vezes não entende, às vezes você precisa de um dicionário, é um livro mais assim, mais focado, de repente, para um grupo de mulheres que seja, de repente, mais preparada para leitura, né? Que conheça, às vezes, alguns termos. Então, se não conhece, daí tem que ir atrás dos dicionários. Às vezes, o livro ele é bom, mas não atinge todas as mulheres, né? Só a um grupo mais seleto. E esse da Janice é muito bom. E eu vou indicar também para as meninas surdas, porque as mulheres surdas às vezes têm dificuldade, né, na língua portuguesa, assim, de entender a metáforas, fica mais complexo. E esse livro ele é bem simples e bem gostoso. Então, eu comecei a ler porque a gente está fazendo um trabalho aqui com mulheres, vamos fazer um evento com mulheres surdas casadas, e a gente colocou esse título, Eu Queria Ser Uma Mulher Assim. E eu vou levar esse livro para o evento, para o encontro, indicar para elas lerem esse livro, porque elas vão entender, é um livro bem gostoso. Enfim, esse livro, ele traz como capítulo 4 capítulos, né? Claro, exceto a introdução ou a sua conclusão. 4 capítulos. O primeiro fala: faça o bem a si mesma. E ela traz a Janice muito boa, ela escreve de uma forma bem clara que para você, primeiro eu preciso me aceitar como mulher, primeiro eu preciso aceitar a minha forma de ser, a minha imagem, eu tenho que olhar no espelho e gostar de mim mesma, me achar bonita, e ela traz uma coisa bem interessante, que às vezes nós achamos, quando a gente está se achando bonita, quando a gente está comendo bem, quando a gente está andando bem vestida, às vezes a gente sente que parece que a gente está pecando, que não posso me sentir bonita, que se eu me sinto bonita, eu me sinto orgulhosa. Eu não posso me comer bem, se eu comer bem, eu também estou fazendo algo para mim mesma. Enfim, esse sentimento, e ela diz que esse sentimento a gente precisa tirar primeiro dentro de nós. Ou seja, primeiro nos curar a nós mesmas, para depois conseguir de dentro de nós ajudar a cura das outras pessoas. Então ela traz esse primeiro capítulo, faça bem a si mesma, se aceite,
se ame, se vista bem, coma o que você gosta. Nós primeiro nos aceitar a nós mesmas, para que nós possamos depois aceitar o nosso esposo, enfim, as pessoas, nossos filhos, as pessoas que nos rodeiam. Esse primeiro capítulo é bem gostoso, bem interessante, que ele prepara o nosso coração, enfim, prepara a nossa mente, prepara o nosso espírito para a continuação da leitura do livro. Bom, o segundo capítulo, a Janice, ela nos traz faça o bem ao seu marido. E eu achei bem interessante, porque a primeira coisa que ela destaca aqui, para fazer ao bem ao nosso marido, é aprendermos a respeitar o nosso marido. De que forma podemos respeitar, de que forma mostramos esse respeito a ele. Então ela traz, dizendo que nós precisamos aprender a ouvi-lo, a aceitar ele como líder, mesmo que muitas vezes nós tenhamos mais conhecimento em algumas áreas, principalmente quando a mulher se converte antes do marido, e o marido vai para a igreja, se converte depois, e às vezes ali, nos conhecimentos bíblicos, ele fica um pouco mais tímido, porque ele conhece menos a palavra do que ela, né? Mas a gente, mesmo assim, a gente precisa entender que não o desrespeitar, não passar por cima dele em relação a alterar a voz e ser cheio de razão, querer ser a professora, mas a gente entender que ele é líder em casa, às vezes ele não consegue ser esse líder lá dentro da igreja, porque ele não tem esse conhecimento, mas ele é o nosso marido, devemos respeitá-lo tanto ali em casa como na igreja e em todos os espaços. Então a questão do respeito, ela traz de uma forma assim, abrange de uma forma bem interessante, que nos faz entender realmente o que é se respeitar. E que se respeitar não é se humilhar ou ser rebaixada. Porque o respeito que Deus coloca, que nós devemos ter, e que o marido deve entender que não é para humilhar ou rebaixar a mulher, mas o respeito como esposo. E ela traz também que dentro desse respeito, a gente mostra o respeito com algumas práticas, alguns entendimentos, como encorajamento. Encoraje seu marido. Encoraje ele a ser um bom líder, assim como ele é em casa, ser na igreja. Encoraja ele fazer aquilo que às vezes ele quer fazer e falta, talvez, ele sente um pouco de medo. Nós devemos encorajá-lo. Não correr na frente e fazer, mas encorajar ele fazer como líder, como pai das crianças, como meu esposo. E ela traz também, nesse capítulo, um testemunho muito lindo sobre quando eles ficaram durante um período de 6 anos, 7 anos nos Estados Unidos. E quando o esposo dela, o Silmar Coelho, foi estudar, eles foram levar as crianças. Então, assim, enfim, eles aprenderam a viver esse período nos Estados Unidos na dependência do Senhor. Então, ela traz isso como é difícil, né, aceitar essa dependência no Senhor. Então, de ajudadores, lá eles se tornaram os ajudados. Eu não vou contar o testemunho, porque eu quero que você compre o livro, que você leia o livro, que você vai ter certeza que você vai amar, você vai aprender muito e com esse testemunho. Então, ela traz esse testemunho, e aí ali ela fala, né, que ela aceitou todo esse desafio por respeitar o seu esposo, por entender que ele é o líder, e como ela agiu nos momentos difíceis, lá fora do país, com todas as dificuldades, como ela agiu para que o esposo dela não se sentisse culpado que o que tivesse acontecido. Então, como nós devemos agir como mulher no momento difícil da nossa vida e não culpar o nosso marido, não jogar em rosto, não falar, estamos passando isso porque a culpa é sua, porque você que nos trouxe aqui. Em nenhum momento ela fez isso, mas eu vou deixar o testemunho para você ler, tá? E também ela traz, no decorrer do capítulo, faça o bem ao seu marido, ela traz a questão assim, valorize seu marido, não culpe o seu marido, seja sensível, né? Aquelas questões que muitas vezes a gente é ansiosa, quer correr na frente e fazer, o marido chega em casa e já quer desabafar todos os problemas. Não, entenda que tem momentos que ele tem que ficar sozinho, tem momentos que ele precisa refletir, não é todo momento que eu posso falar o que eu quero, que eu posso falar daquele problema. Então ela traz assim uma forma bem gostosa de entender. Não ignore seu marido, honre seu esposo, principalmente na questão de uma vida íntima, né, vida sexual. Entenda, nós não gostamos de ser ignoradas, então não o ignore, né, faça ele se sentir bem, faça ele se sentir amável. Então ela traz assim também uma parte desse capítulo falando sobre como honrá-lo nessa área especificamente mais íntima entre marido e mulher.
Seja maleável. Seja maleável, achei interessante que ela coloca assim, ali na página 40. Seja maleável é deixar-se ensinar. É ser uma mulher que está disposta a mudar e aprender e a se deixar moldar. E eu achei interessante. Nós sempre temos algo a aprender com o nosso marido. Por mais que eu tenha mais estudo, por mais que seja uma mulher, de repente, mais bem preparada na sociedade, dentro de casa, sou apenas a esposa. Não apenas, mas eu sou a esposa, a ajudadora, a pessoa que exerce esse papel dentro do meu lar. A mãe dos meus filhos, a esposa, a ajudadora. Eu não sou a professora, eu não sou a ensinadora, eu não sou a diretora, eu não sou a empresária. Eu sou a esposa. Eu achei bem interessante a forma com que ela coloca e me veio essa reflexão no momento que eu li o capítulo 2. No terceiro capítulo, a Janice ela traz assim: faça o bem aos seus filhos. Quando eu cheguei nesse capítulo, eu pensei, não vai me servir muito porque eu ainda não tenho filhos. Mas é interessante que quando eu começo a ler, ela já começa também a falar sobre a nós que não temos filhos e como nós podemos abençoá-los mesmo antes de gerar, antes da gestação, como a gente deve orar pelos nossos filhos, orar pela nossa futura gestação, e que o Senhor já venha nos preparar o nosso coração, preparar o nosso lar, nosso esposo, nosso relacionamento, e que a gente possa dar um lar curado, né? Um lar estruturado para os filhos. Então, quando ela começa a falar com as mães, ela diz, né, como que a gente pode ensinar nossos filhos. Primeiro, orgulharmos deles e mostrar esse orgulho. Não, esse orgulho que tem deles, mostrar confiança neles, mostrar que eles são importantes para nós, amar os nossos filhos, respeitá-los. E interessante que ela coloca assim: nós devemos ser um exemplo, né? Nós somos um exemplo. Então, quando as crianças são pequenas, ali é um momento de você ensinar a palavra. Ela traz assim um exemplo que é do culto doméstico. E eu lembrei que eu também me criei, né, fazendo culto doméstico. E ela traz assim que o culto doméstico é algo extremamente importante dentro de casa. Mesmo que o esposo não participe, que ele não possa por um motivo, está trabalhando, enfim. Mas que é nosso compromisso de mãe, que se nós estamos em casa, fazer o culto doméstico, parar, refletir as coisas de Deus, ler um versículo da Bíblia, e que ali você vai formando fazendo uma formação espiritual naquela criança, que ela entenda, que ela venha seguir esse caminho, né, depois, e fazer o que a Bíblia nos manda, ensina o menino no caminho que deve andar. E ela traz também, né, essa reflexão do culto doméstico, que é muito importante, sim. É como mostrar amor, porque às vezes a mãe ama e não sabe mostrar amor. Então ela dá algumas dicas. Como que eu mostro amor? Como que eu mostro que eu confio nele? Como que eu posso demonstrar orgulho? Então, quem é mãe, né, às vezes tem essa dificuldade de demonstrar aquilo que sente. Janice traz aqui desse livro também algumas dicas. Então, esse capítulo é bem interessante. Ela fala sobre impor limites também, como que a gente pode impor limites nas crianças sem amedrontá-las. Né? Ela traz até aqui sobre a gente tenta impor limites na criança, chantageando, falando até criando alguns vícios que a gente tem. Eu vou ler aqui no capítulo 46. Ela fala assim sobre como ensinar meu filho sobre sem esses vícios. Elas que vícios? Alguns vícios que a gente coloca nas crianças, vícios nossos que a gente transmite, vícios infantis. Ela não está falando só de chupar a chupeta, cheirar um paninho. Não, ela está falando que como é grave a gente fazer algum tipo de chantagem, querendo pôr limites na criança. Então ela fala assim, alguns vícios infantis são danosos. Devemos evitar cantigas como o boi da cara preta ou criar obediência através do medo, usando frases como eu vou chamar o homem do saco, o papai do céu fica triste quando tu faz isso. E outras coisas, né? Se não me der um beijinho, não vai ganhar presente. Então, pra gente não falar isso para as crianças. E eu vejo assim, me vem em mente que às vezes a gente aqui na igreja, e eu lembro que a gente ouve e ouviu isso, tipo, Jesus não gosta. É meio, se tu faz isso, né? Hoje em dia as crianças são tão espertas que é capaz de olhar para você e falar assim, então eu não gosto de Jesus, porque se ela não gosta disso e eu gosto, é perigoso esse tipo de afirmação. Então a gente tentar evitar isso para pôr limites, colocar, né, essa questão, essa forma de colocar bíblica, de usar Jesus ou Deus,
né, para colocar, ensinar, para os ensinamentos bíblicos e cristãos. Então, ela faz uma alerta nisso, eu lembrei, né, que a gente faz isso, né? Então, e até também já vi, você está de castigo, vai orar, né? É bem complicado isso. Eu lembrei disso quando eu li esse capítulo, de colocar limites nas crianças com amor, sem esse tipo de fala, sem esse tipo de instrução na criança, colocar esse tipo de medo. Então é isso que Janice traz no capítulo 3 do seu livro. No quarto capítulo, a autora nos traz sobre faça o bem a todas as pessoas. E ela começa a falar, né, com base bíblica, sobre amemos uns aos outros, amemos mesmo até os insensatos, porque o amor procede de Deus. E aqui ela toca num assunto extremamente importante, que é sobre o perdão. Então, nesse capítulo, ela traz que devemos perdoar constantemente, não importa quem seja. Então, ela encerra, de certa forma, quando ela encerra esse capítulo, ela deixa bem claro que nós apenas conseguimos nos libertar de nossas frustrações, nos libertar de nossas tristezas, nos libertar das nossas mágoas, da raiz de amargura, se liberarmos o perdão. Não importa, né, se é para o esposo, para um filho, para a mãe, para algum familiar, para um amigo, para uma pessoa que foi nosso amigo. O perdão é de extrema importância, liberar o perdão. Então ela traz assim de uma forma clara, uma forma sucinta, mas tão gostosa de entender o que é o perdão e a importância de liberar esse perdão para que eu seja sarado, para que eu seja curado, para que eu me liberte. E daí volta lá, a gente consegue entender todo o início do seu livro, para que eu me aceite, para que eu seja amável, para que eu seja ajudadora, tudo isso que ela traz desde o início, né, da trajetória do livro. O perdão é necessário. Perdoar, aceitar, fazer o bem a todos, indiferente de quem é essa pessoa, indiferente do que ela fez para nós, né? Fez para você. E no capítulo 62, ela fala assim: perdoar não é esquecer, como também não lembrar da ofensa ou ferida de maneira como que ela continue afetando o relacionamento emocional. Perdoar é lembrar da ofensa como um fato acontecido, mas sem que o fato da lembrança influencie negativamente o seu relacionamento. O perdão não é um sentimento, mas uma atitude, né? É uma decisão. Então, realmente, o perdão é aquilo que nos faz lembrar do fato. É que eu sempre digo quando eu tô, né, falando com as meninas, as mensagens, o perdão é aquilo que a gente se lembra, não dá uma amnésia. Nunca mais vou lembrar. Não, a gente lembra, mas aquilo não fere mais, não machuca. Aquilo nos traz um aprendizado. Então, é isso que é o perdão. E ela traz exatamente o que a gente sempre pensa, a gente sempre reflete, a gente traz aqui de novo, enfatiza como é importante o perdão de verdade. Então, é bem interessante como ela traz a questão do perdão, como ela destaca nesse capítulo, que é o capítulo 4 desse livro. Como conclusão, Janice ela nos traz assim, como sobreviver a tempestades. E ela fala algo extremamente importante, gente, que a gente já ouviu várias vezes, e às vezes precisa ouvir de novo e de novo, que é a prática. Não adianta nós estudarmos a nossa família, estudar a teoria, saber tudo na teoria, se não praticarmos o que a gente ouve. Se não voltar para casa e, né, a gente vai para a igreja, ouve como deve ser feito, em casa não faz uma vírgula daquilo que a gente ouve. Então aqui fala que o que a gente pensa sobre nós mesmos, como a gente reflete sobre nós, pode ajudar ou atrapalhar a obra do Espírito Santo na nossa vida. E também ela traz também, não adianta ouvir teorias, não adianta ler livros sobre família, sobre relacionamento familiar, sobre relacionamento no casamento, se não praticar. Não importa se o colega pratica, se a tua irmã pratica ou não, pratique você. Comece por você. Comece uma prática hoje, outra prática amanhã. Então ela faz uma conclusão muito gostosa falando sobre a prática, como é importante praticar aquilo que lemos. Então não adianta se ler esse livro maravilhoso, sabe? E você não praticar o que ele tem aqui. Então, eu quero indicar esse livro, da Janice. É um livro muito gostoso. Como eu falei no começo, ele é um livro com uma linguagem simples. E eu gosto de livros assim. Livros acessíveis, que todas as pessoas
né? Indiferente do seu grau de estudo, indiferente, né, de que espaço atua, que ministério que trabalha. É um livro muito gostoso. Todas as mulheres que se interessem, que gostem, é um bom livro, indico. E aí, no próximo sábado, a gente vai estar trabalhando esse livro junto com as nossas meninas surdas casadas, né? E a gente vai trabalhar esse livro porque é um livro bem interessante que todas nós deveríamos ler e praticar. Tá bom? Amo você.